Como dizia o nosso saudoso Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho, né? E, gente, quem não gosta de uma companhia, né? Agradável, gostosa, para partilhar juntos, todos nós. Eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos abusivos, falo de transtorno de personalidade narcisista, antissocial, psicopata e estamos numa série sensacional sobre dependência emocional. Você está no canal certo, continua com a gente e se você gostar do vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e fica com a gente até o final, porque eu vou te ensinar muita coisa interessante hoje de como, Adriana, eu posso superar a dependência emocional. Com um detalhe, para evitar cair nessa esparrela de me relacionar com o narcisista. Ou, Adriana, eu que estou num relacionamento, posso superar mesmo dentro deste relacionamento? Todas essas perguntas a gente vai começar a refletir hoje, tá certo? Para poder te ajudar a sair dessa. Fica até o final, vai valer a pena. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: você está se identificando que você tem traços do transtorno de personalidade dependente emocional, tá certo? Que você tem o transtorno. Bom, é claro que para saber se você tem um transtorno, né, gente, você precisa fazer uma avaliação neuropsicológica muito importante, tá certo? Detalhada, onde é uma série de perguntas, com vários quesitos, né? São várias sessões, não é assim fácil que se detecta, tá? Uma dependência emocional. Ou ainda trabalhar com uma profissional que compreenda o transtorno e vá tratando dos sintomas, tá certo? Porque a remissão de sintomas é possível, total ou parcial. Não se fala de cura de transtorno, né? De personalidade, 100% cura de transtorno de personalidade, mas se fala em remissão dos sintomas e a pessoa passar a ter uma vida mais leve, funcional e feliz. E saber quando os gatilhos são acionados para que ela possa ali já lidar com esses gatilhos e não cair na esparrela de ter pânico, ansiedade, insegurança ao se sentir sozinha ou sem o parceiro, ou até sem o gatinho de estimação, sem o cachorrinho de estimação, sem o pai, sem a mãe, porque tem gente que infelizmente, né, a gente escuta muito isso, tanto dentro do meu consultório virtual, online, quanto fora. Se a minha mãe morrer, eu morro junto. Se o meu pai morrer, eu também não quero mais viver, né? E por aí vai, não pode ser assim, né, gente? A gente precisa entender que a vida, infelizmente, a gente vai perder as pessoas que a gente ama, mas a gente continua a viver e precisa viver bem, não é isso? Assim como eu também escuto, se ele sair da minha vida, ele é o ar que eu respiro, ele é tudo pra mim. E as músicas de sofrência, né, gente, vamos combinar, ajudam a fortalecer essas crenças que são crenças débeis, equivocadas. Metade da laranja, o meu par perfeito, o grande amor da minha vida. Gente, pelo amor de Deus, você pode ter vários amores durante a sua vida. Não existe um só. Se eu perdê-lo, eu não quero mais ninguém. Se você tá com essas frases, entenda, você realmente tem alguns problemas. E se você quer resolver esses problemas, assiste esse vídeo até o final, compreenda o que está acontecendo com você, para você poder dar passos mais seguros de se libertar, tá certo? De muletas, de dependência emocional, de pessoas abusivas, enfim. Vem comigo. Além do apoio familiar, você precisa de suporte profissional em psicoterapia, com um psicólogo ou psicóloga que compreenda a fundo desse transtorno, tá? Além disso, você precisa estar aberta para se dedicar. Leva tempo, é gradual, não é rápido, né? Numa sessão, 4 sessões, não existe isso, tá bom? Muitas vezes quando a gente diz aqui, venha para uma sessão, é para você fazer perguntas, esclarecer algumas coisas, mas se você quer realmente, né, remissão de sintomas, se você quer realmente superar cada vez mais tudo isso e viver mais feliz e mais leve, é um processo terapêutico. Uma das coisas que a psicoterapia te ajuda é substituir pensamentos negativos e disfuncionais por pensamentos positivos e mais realistas dentro de um método. Além de, claro, né, te levar para a tua
história de vida lá na infância, para você entender de onde surgiu esse comportamento, que necessidades infantis suas, que necessidade da criança, né, não foram satisfeitas para que você desenvolvesse traços de dependente emocional, para que você quisesse grudar na outra pessoa, viver colado assim, grudado, o que não é nada saudável. Olha só essa escultura metafórica, né? Leia a frase: sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Então olha o grude aqui, ó. Olha o grude, ó. A gente tenta tirar, gruda de novo. Isso aqui se chama simbiose, é um relacionamento simbiótico, tá certo? No início, né? Bem no início, foi um relacionamento simbiótico com a mãe, né? Vamos colocar aqui essa cabecinha aqui com a mãe, né? Onde a criança aqui, ó, queria o amor da mãe, só via a mãe e a mãe não dava esse amor que ela queria, tá certo? E aí o que acontece? A mãe sai de cena e entra quem? Entra uma pessoa abusiva que olha para lá, olha para frente, olha para as próprias necessidades, cuida da vida, e a dependente emocional fica ali só olhando para ele, tá certo? E de novo, se sente pequena e fica ali, ó, só admirando e adorando esta criatura. Só que não pode, né? Porque ela acha que ele é tudo, que ele é o ar que ela respira, que ele é grandioso, que ele é poderoso, que ele é forte, que ele vai resolver todos os problemas dela, só que não. Então a terapia precisa ajudar você a descobrir a raiz desse comportamento de dependência emocional. Isso é importantíssimo, gente. A terapia pode ajudar você também a lidar melhor com a ansiedade, com a depressão, tá certo? Que você vivencia no cotidiano ou em algumas crises. Assim como lidar melhor com o estresse que advém, né, de toda essa luta, né, que você faz, de toda essa submissão para agradar o outro, de abrir mão de você mesma, dá um estresse danado, né? E a terapia pode te ajudar a poder lidar com esse estresse, superar esse estresse. Enfim, para a pessoa conseguir superar essa dependência emocional, ela precisa desenvolver novas competências, um comportamento mais assertivo, atitudes, posturas, escolhas mais assertivas, mais conscientes, se priorizar, atender às suas próprias necessidades, se autodirecionar, compreender que você tem capacidade de fazer, de realizar, de conquistar, de bater metas, objetivos, obter maior autoconfiança, autoestima saudável, segurança, ter a percepção de si mesma, saber que você é importante, saber que você é única e por isso especial, parar de sempre focar no outro e achar que ele é melhor que você, porque ele não é melhor que você, não tem ninguém melhor que ninguém, tem pessoas diferentes, né? E quando se tem um problema de dependência emocional, precisa ser curado para que você siga pela vida mais leve, feliz, plena, e tudo isso você vai conseguir trabalhar com a psicologia, né? Com uma psicóloga, um psicólogo que entenda do assunto. Porque a pessoa com dependência emocional, ela precisa estruturar, tá certo? Uma personalidade mais fortalecida, entende? Para ela saber lidar com os desafios da vida e colocar o outro no lugar que ele é devido, assim como se colocar no lugar devido, e não o outro acima dela, jamais. A relação precisa ser uma relação de igual para igual, de autorrespeito e respeito ao outro e vice-versa. E de parar de sufocar o outro com tantas exigências para atender às próprias necessidades do buraco emocional, lembra que eu mostrei aqui? E aí eu escuto muito, né, no meu consultório virtual ou nas perguntas dos meus seguidores no meu canal do YouTube, a pessoa pergunta assim: Adriana, dá para tratar a codependência ou dependência emocional ao lado de um parceiro? Bom, depende. Eu vou te explicar isso aqui bem direitinho. Vamos lá. Primeira coisa, depende por quê? Dependendo do grau de disfuncionalidade do seu parceiro, isto é, se ele for muito abusivo, se for um narcisista raiz, né, um narcisista, por exemplo, patológico, maligno, nossa, eu digo uma coisa para você, não adianta. Por que não adianta? É como se você tivesse num barco furado. Então, veja só, você tira a água do barco, tá certo? E entra mais água pelo buraco. Então, você tira aquela água, entra mais água. Por quê? Porque
Veja, você vai, né, aprendendo a se fortalecer, você vai aprendendo a ter comportamentos mais assertivos, só que o parceiro vai torcendo contra, vai querendo que você saia da terapia, vai ficando muito raivoso e irado, se for narcisista, então, nossa senhora, que você pare com essa terapia, essa psicóloga não sabe o que está fazendo com você, com a sua cabeça, que você mudou, que você está diferente, que ele não te quer mais. E aí você tem dependência emocional, você começa a pensar, é mesmo, eu estou estragando tudo. Ele ficou com mais raiva ainda, ele ficou com mais ódio, ele ficou mais raivoso, ele ficou pior, né? Você começa a pensar que ele ficou pior. Não é que ele ficou pior do nada, é porque você começou a se posicionar. E aí ele não aceita. Narcisista maligno não aceita. E outros parceiros abusivos? Vamos entender melhor. Então, agora se for outros parceiros abusivos, né, que você está se trabalhando, se posicionando, dando limite, se autorrespeitando, e ele perceber que ele realmente gosta de você, ele é abusivo. Veja, ele não é narcisista. Narcisista não tem amor por você, não gosta de você. Tô falando de parceiro abusivo sem ser narcisista ou psicopata. Então ele percebe que você está mudando, que você está se fortalecendo, que você já não aceita certos abusos. Se ele te ama de verdade, ele também vai começar a se trabalhar. E detalhe, se ele fizer terapia também, nossa, aí vai ser um luxo, né? E se vocês fizerem depois terapia de casal, vai ser melhor ainda. Mas atenção, eu não estou falando de narcisista. Eu estou falando de parceiros abusivos que querem ser melhores parceiros, que querem mudar para poder realmente caminhar junto com você. Isso existe também, tá? É a minoria, mas existe. Agora, com o narcisista, isso não existe porque eles não mudam. Adriana, e por que dá certo com outros parceiros que não são narcisistas? Porque, de novo, você começa a se respeitar e você muda. Quando você muda, você impacta na mudança do outro, entendeu? É simples assim. Quando a gente se respeita, o outro passa a nos respeitar. Porque se ele não tem nenhuma mudança, ele é muito problemático. Se ele quer que você continue ali sendo, né, o tapete que ele pisa, o carpete que ele passa o pé, que ele limpa o pé, enfim, que você seja simplesmente aquela que satisfaz todos os desejos dele e abre mão de tudo que é importante para você, para cuidar dele, para viver a vida dele, então realmente essa pessoa aí, ela não tem chance, né, de ficar com você, porque ou você não tem chance de realmente superar a dependência emocional se você aceitar ficar com ele. Porque olha só, gente, o dependente emocional, né, ou qualquer outra pessoa que esteja sofrendo dentro de uma relação, essa pessoa só busca terapia quando o sofrimento dela tá assim, nossa, um terror, né? Quando ela realmente passou por altos e baixos, poucas e boas, às vezes já foi abandonada várias vezes, ou apanhou, ou se sentiu extremamente humilhada, enfim, a vida tá horrível e ela precisa de fato se cuidar, precisa de ajuda, ela busca a terapia. É assim que acontece na maioria dos casos. Ninguém vem pra terapia se o relacionamento estiver funcional, se a pessoa estiver funcional, estiver sem sofrer, estiver de boa, estiver em paz. Não vem, é muito difícil. É quase impossível pessoas virem para terapia só para se autoconhecerem. Não, elas estão numa dor, estão no sofrimento, estão com queixa, estão com sintomas, tá certo? A vida não tá legal. Então, veja, enfim, só depois de grande sofrimento. Agora veja, se a pessoa está em grande sofrimento, precisa de ajuda, aí a terapia começa a funcionar legal, né? A fortalecê-la, a ela se amar, se respeitar, tá certo? Mas aí o que acontece? Como a terapia é um processo gradual, por isso que o nome é processo terapêutico, a mudança ela não acontece da noite para o dia, né? Não é assim, entrei na terapia, pronto. É igual a pessoa que vai para academia, pronto. Não, tem que malhar na academia. Na terapia você também vai ter que malhar, né? Malhar o cérebro, você vai ter que malhar novas atitudes, você vai ter que malhar novos comportamentos, você vai ter que se arriscar, você vai ter que confrontar. E tudo isso leva tempo para você aprender. É por isso que o ideal, né, quando você está numa grande dor, tá certo? Se você entra na terapia, não, mas eu tô com ele ainda, ok, vamos fortalecer aqui, mas vamos observar quem é o seu parceiro, tá certo? Pra gente ver aí os resultados do processo terapêutico. Enfim, aí por isso, né, que você também precisa ir para uma psicóloga que entenda do transtorno de personalidade narcisista. Porque se ela entende, de acordo com a sua fala, claro que
que não se pode dar um diagnóstico, mas vai ver claramente os traços narcisistas, não é? Enfim, para você poder ter todo esse esclarecimento, você precisa de fato ter muita consciência de onde você está, de quem você é, para saber as possibilidades da sua mudança e de sair desse ciclo, né, horrível, quando você está num relacionamento abusivo, ou desse ciclo de dor quando você depende de outras pessoas, seja no trabalho, em casa, familiar, enfim. Então, por que eu devo fazer terapia, Adriana? Primeiro, para se autoconhecer, para desenvolver comportamentos mais assertivos, para não aceitar tantos abusos, para dar limites, para fazer com que o parceiro te respeite, tá certo? Independente se ele é narcisista ou não. E se você descobrir que ele é narcisista, se fortalecer a tal ponto para você de fato sair dessa relação. Gente, quando você começa a trabalhar o seu comportamento mais assertivo, atitudes do teu adulto saudável e não da tua criança ferida, você começa a se posicionar da forma certa, tá certo? Eu vou te mostrar aqui como é que acontece. Veja, acontece assim, tá aqui você, tá certo? Uma mulher adulta, ok? Só que quando você vai se relacionar com o parceiro, com o outro, quem entra na frente? A criança. Olha a carinha da criança. Triste, porque é uma criança ferida, fragilizada. E aí, olha só, se quem entra na frente é a criança ferida, como é que ela vai dar conta? Olha só o impacto de se relacionar com esse ser disfuncional. Não tem jeito, ela vai perder sempre. Só que ela vai continuar querendo agradar a criatura, por mais abusos que ela sofra. Por quê? Porque ela quer o amor. Lembra do pai e da mãe na infância? Não teve, foi desamparada, não foi vista, não foi aceita. Aí ela projeta esse amor em outras pessoas, e geralmente em pessoas disfuncionais, narcisistas e psicopatas, ok? Quando a criatura não é narcisista ou psicopata, mas é disfuncional, tem comportamentos disfuncionais, a criança também projeta esse amor nele. E como ele não vê limites, ela não dá limites, ela só agrada, achando que um dia, de tanto amor que ela dá pra ele, agrado e submissão, ele vai mudar, e ele não muda, né? Aí o que ele faz? Ele, quanto mais eu abuso, mais ela faz por mim, então por que eu vou mudar? A partir do momento que ela cai na real, que ela toma consciência de que se ela continuar permitindo esses abusos, ele vai abusar cada vez mais, aí ela começa a mudar as atitudes, ao invés de dizer sim o tempo todo, ela começa a dizer não. Dar limites é saber dizer não, tá certo? Aí ele vai dizer, opa, peraí, como assim? Aí ela repete a atitude, repete, porque ela está fortalecida em terapia, ela aprende ferramentas, ela aprende técnicas, ela treina, né, na terapia, ela faz vivências que ela se fortalece e ela realmente consegue dar limites. Ele vai dizer, opa, né, ele tenta uma vez, 2, 3, 4, 5, não tem mais vez, ele faz birra, ele ameaça sair de casa, ele ameaça agredi-la e ela se posiciona adequadamente como uma adulta saudável, dando limites. Olha, se você bater em mim, eu vou à delegacia da mulher, eu vou pedir medida protetiva, eu vou te deixar. Se você bater em mim, tá? Não vai ser como antes. Você vai poder ser preso, porque eu não vou ficar calada. Se você gritar comigo, eu vou te deixar falando sozinho, tá certo? Se você furar comigo, se você marcar e não aparecer, sabe o que vai acontecer? Quando você aparecer 20 minutos depois, eu não estarei mais lá. Tá certo? Se esse for um hábito constante, né, gente? Porque um atraso ou outro, tudo bem. Mas sempre, se você marcar comigo no final de semana alguma coisa e simplesmente sumir, não vai ter outro final de semana. E por aí vai, ela começa a dar limites. Ele vai ficar, nossa, e se ele for disfuncional, mas não narcisista nem psicopata, ele vai começar a pensar, opa, peraí, ela não está se submetendo, né? Ela não está simplesmente chorando, xingando, mas depois aceitando. Ela está dando limites, ela está dizendo que se eu continuar com esses comportamentos abusivos, ela vai ter outra atitude. Aí ele, opa, se ele não quer te perder, né? Ele também vai passar a te respeitar. Resumo, quando você se autorrespeita, o outro te respeita, tá? Então, olhar para essa criança, em terapia é isso que a gente faz, olhar para essa criança que sofre, acolher, tá certo? A adulta acolhe a criança já não precisa tomar a frente para resolver problema de relacionamento, ou seja qual for,
vai para trás, a adulta segue em frente e ela sim lida com esse abusador, tá certo? Ela lida com ele e não permite que ele se aproxime mais da forma que ele quer. Se for narcisista, tchau. Ela vai conseguir, inclusive, óbvio, com um trabalho sério, profundo, ela pode conseguir sair dessa relação, tá? Isso é possível sim. E se for um ser disfuncional, ela vai dando limites, ele vai caindo na consciência e ele pode mudar sim. E como eu falei, se ele fizer terapia, as possibilidades são ainda melhores, né? E depois eles fazerem terapia de casal, enfim, para se acertarem. Se for um ser disfuncional, sem ser narcisista ou psicopata. Gente, isso é importante que fique claro. E mais, transtorno de personalidade e dependência emocional é complexo. Não é de uma hora para outra que você vai ficar linda, leve, solta. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que leva tempo, é um trabalho que requer dedicação, abertura da sua parte, para que você possa realmente mudar, tá certo? Quanto tempo, Adriana? Não se pode prever um tempo, cada caso é um caso, né? Eu preciso conhecer a tua história, um psicólogo precisa conhecer a tua história, para saber o grau, né, em que a tua criança está ferida, a tua história de vida, de traumas, etc e tal. E a partir daí, elaborar um plano de tratamento, né? Para que você possa realmente se fortalecer, otimizar sua autoestima, curar sua criança ferida, poder se conhecer mais, se valorizar, se priorizar, atender suas próprias necessidades, amar a si mesma, olhar para si mesma, gostar de si mesma e não ter necessidade excessiva de amparo, dedicação, atenção, olhar do outro, né? Que você possa suprir isso, você com você mesma. E isso é possível, gente. Aí sim, você vai poder se tornar 100% você, tá certo? Trabalho árduo, complexo, mas possível, ok? Com terapia, um profissional certo, com especialistas no assunto, tá bom? Gostou do vídeo? Se identificou com ele? Fala aqui, dá o seu relato, compartilha com a gente a tua opinião, coloca aí questões que você gostaria que a gente tratasse nessa série de dependência emocional ou codependência. Conversa com a gente para o YouTube entender que você realmente se interessa por temas como esse, a gente poder fazer mais vídeos, gente, porque a minha ideia, essa série de dependência emocional, eu estou fazendo o quê? Eu estou experimentando, né? Se eu ver que as pessoas vão de fato ter engajamento, o vídeo tiver curtidas, muitas visualizações, aí lógico, eu vou fazendo mais. E não só de dependência emocional. Aí eu vou fazer do transtorno de personalidade borderline, do transtorno de personalidade histriônica, aí eu vou falar mais a fundo sobre transtornos mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? E diversos outros, porque vítimas de pessoas narcisistas e psicopatas, né? Elas entram sim em transtornos mentais e é muito complicado isso aí. E com esses vídeos você vai poder ter uma luz, entender melhor tudo isso e tomar decisões mais assertivas para a sua vida. Por isso que eu preciso da tua opinião. Tá legal? Foi muito bom estar com você, grata pela sua audiência. Não sai sem dar um like, aciona o sininho das notificações, se inscreve se você não é inscrito e a gente se encontra no próximo vídeo. Olha o nosso grito de superação. Uhul!